talvez por causa de uma formação militar, eu tinha uma certa prevenção com relação ao que se chamariam traidores, desertores ou coisa assim. Eu tenho um outro conceito a respeito desses termos, né? E na política, então, isso se tornou ainda pior, porque nós escapamos por pouco, né, de nos tornarmos um país socialista, né, como a Venezuela, por exemplo. Aí aconteceu que nós conseguimos eleger um presidente de direita, o presidente Bolsonaro, representando a direita, que barrou aquelas ambições bolsonaristas, aquelas ambições bolivarianas, que existiam até então, né? Muito bem. Acontece que nós elegemos um presidente e o colocamos lá sem retaguarda. Nós o colocamos lá como que sozinho, enfrentando tudo. O que aconteceu então com o nosso presidente? Ele foi emparedado. Você pode ver, o presidente não pode fazer nada, porque em tudo, tanto o Congresso fica barrando, como também o STF mandando contra. Tudo que vem do Executivo é alvo de discussão, de embargo, de ações no STF, enfim. Aí acontece que nós tínhamos uma tropa de apoio, que eram aqueles que se elegeram na onda bolsonarista, né? Tínhamos Frota, esses MBLs da vida, o Dória, né? Você não lembra lá do Bolsodória? Tá? Pois assim que eles atingiram seus objetivos, todos eles abandonaram. Não só o presidente, abandonaram o país, né? E se bandearam para parte podre da política brasileira, né? A velha política, né? Então nós vemos coisas bizarras, como hoje em dia, por exemplo, o Frota usando termos de calão, referindo-se ao presidente, que até então ele apoiava muito, tá? Só que se elegeu em função disso, né? Enfim, nós estamos vendo isso acontecer. E o pior de tudo é que nós não temos uma militância, nós não temos pessoas que deem suporte, que deem apoio ao presidente, porque nós temos uma massa de pessoas que acham que são de direita, mas se põem a fazer o papel da esquerda, criticando os atos do presidente, criticando inclusive a família do presidente. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Você veja que a esquerda não comete esse tipo de erro. Você não vê ninguém da esquerda esbravejando sobre temos que investigar os filhos do Lula, porque um ficou milionário depois que era catador de cocô de elefante no zoológico. A filha lá recebeu 7,5 milhões de reais para uma ONG que ela fechou no mês seguinte e não devolveu o dinheiro. Enfim, ninguém vê a esquerda esbravejando sobre investigações sobre isso. Mas quando se fala de qualquer coisa que tenha a ver com os filhos do Bolsonaro, a própria direita vem para a linha de frente. Aí surgem os chamados legalistas, garantistas e outros bigaristas mais, dizendo coisas do tipo: não, mas tem que ser igual para todos têm que ser investigados, inclusive o filho do presidente, o que está certo, aliás. Mas deixa que a esquerda levante essa bandeira, não vem a direita ficar colocando faca no peito lá do presidente para que ele tome uma atitude com relação aos filhos e coisa, porque ele não tem nada a ver com isso. Nós elegemos Jair Bolsonaro, nós não elegemos para a presidência um Flávio Bolsonaro, Eduardo, não, nós elegemos o Jair Bolsonaro. Os filhos, cada um responda pelos seus atos. Nós temos que nos ater aos atos do presidente. Mas há todo o interesse de manchar a imagem do presidente, manchando a imagem dos filhos. Mas que a esquerda fizesse isso,
Nós entendemos o papel deles, né? Mas o que vamos dizer quando vemos a esquerda levantando essa bandeira? E vemos lá os Nando Moura da vida, os Diegos, os Alan Santos, essa gente aí, né? Falando esse tipo de coisa. Vemos um Caio Coppola chamando o presidente insensato. Vemos um Felipe Moura Brasil questionando se nós fizemos a escolha certa, né, elegendo Bolsonaro. Enfim, nós estamos muito mal de militância, nós não temos um apoio de retaguarda ao presidente. Por isso nós estamos na iminência de acabar retornando às origens, ou seja, nós vamos acabar perdendo o que nós conquistamos, porque nós temos pessoas altamente despreparadas, pessoas que só porque leram um livrinho ou outro acham que são de direita, mas no entanto compactuam com a agenda esquerdista. A gente conhece pessoas assim, talvez você também conheça, porque eu conheço vários que são desse tipo. Sujeito diz que é de direita, aí ele se diz liberal, que eu não reconheço essa figura aí, essa variante. Para mim, o sujeito que é de direita de direito e de fato, que é o conservador. Agora, quando ele vem dizer que ele é um liberal, ora, bolas, dizer que é liberal significa o seguinte: eu sou conservador, mas aberto a novas experiências, ou seja, eu até apoio a direita no sentido de que eu sou favorável a essa questão das armas e coisas assim, porém, aquela coisinha XYZ lá que a esquerda prega, eu também acho que aquilo faz sentido, eu acho que aquilo tem uma função, eu acho que aquilo é feito para dar felicidade a algum tipo de indivíduo. Enfim, ele vai compactuando com as coisas que vêm da esquerda, imaginando na sua tênue inocência, né, que a esquerda tem alguma preocupação social ou com a felicidade de alguém. Se tem, é com a dela própria, porque ela nunca fez nada que visasse o bem-estar dos indivíduos. Ela tem um plano de poder, e se para isso ela tem que estar fingindo que se preocupa com as pessoas ou com a felicidade delas, o bem-estar delas, isso aí é só fachada, porque quando eles estão no poder, é a Venezuela que você está vendo. Mas quando eles são oposição, eles sempre levantam as bandeiras, né, que estão lutando ali pela igualdade, pela liberdade, sabe, por uma felicidade, né, coletiva, fazendo aquelas coisas vergonhosas como Maduro lá, que criou o Ministério da Felicidade Suprema. Imagine o nome da coisa, né? Ministério da Felicidade Suprema. Tem isso na Venezuela, que é um eufemismo, né? Porque, bom, deixa pra lá. De qualquer forma, nós precisamos de uma direita qualificada que não caia nesse engodo, e temos que apoiar o presidente. O presidente, ele está emparedado. Não há essa isonomia entre os poderes. Os outros dois simplesmente emparedaram o executivo. Ele não pode fazer basicamente nada. Qualquer coisinha que ele faria. Olha aqui, deixa eu te dizer, dar uma explicaçãozinha rápida. Por exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal subordinada ao Ministério da Justiça, né? O Ministério da Justiça, obviamente, subordinado ao presidente. Vamos dizer que o presidente tem a intenção de trocar um superintendente da Polícia Federal, vamos dizer, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Ele basicamente o que faz? Ele determina lá o ministro da Justiça que faça essa substituição. E é feita, porque ele tem os cargos à sua disposição, né? São todos subordinados a ele ali. Acontece que no caso do Bolsonaro não é assim. Talvez o Lula fizesse isso assim sem problema nenhum, a Dilma, qualquer outro. Mas o Bolsonaro, quando ele tentou trocar o administrador não, o superintendente da PF no Rio, houve todo lá uma celeuma
dentro da própria PF, se subordinando, com o sujeito lá ameaçando entregar os cargos, que para mim que entregue então, porque com certeza não vai faltar quem o substitua. O sujeito lá tem um cargo de diretoria, né, dentro da Polícia Federal. Se ele quer entregar o cargo, que entregue. Ele acha que aquilo vai ficar vago, no mesmo dia já nomearam outro, sabe? E tudo por quê? Porque o Bolsonaro disse que tinha intenção de trocar o superintendente. E eu não sei o que eles queriam, mas queriam que o quê? Só se o Moro trocasse. Mas o Bolsonaro é o chefe do Moro. Ele pode antecipar a etapa, ou como você diria, passar por cima. E ele mesmo fazer a mudança. Ele é o que gerencia esses cargos todos aí, né? Mas ele não pode fazer isso. Qualquer coisa que ele queira fazer, vai ter alguém para barrá-lo. Então nós temos que dar apoio ao presidente. E agora nós temos que lidar também com os traidores. Então você, dessa vez, fique esperto. Numa próxima eleição, você não vote mais no Alexandre Frota, não vote mais num Dória, não vote mais nesses Kim Catupiry da vida aí. Não vote mais. E fique atento, que você vai acabar vendo uma outra coisa que vai te surpreender também, que eventualmente você vai ver a Joyce Hasselmann, talvez também deixando o presidente a descoberto, porque ela anda muito próxima do Dória. Talvez, dizem, que ela quer ser candidata a vice do Dória numa disputa presidencial em 2022. E ela sabe que ficando com o Bolsonaro isso não vai acontecer. Então ela está lá meio que namorando, né, com o Dória. De todo modo, o meu conselho, né, se me é possível dar algum conselho a alguém nessas alturas, é que você fique atento com relação a essa questão dos traidores. Alguém que traiu você uma vez não tem mais nenhum impedimento moral que impeça de trair você uma segunda vez. Então, traição é uma coisa que só acontece uma vez. Pelo menos deve ser assim. Comigo, isso é desse jeito. Se alguém me trair, só vai ter chance de fazer isso uma única vez, porque não há comigo nenhuma possibilidade de se permitir que uma pessoa tenha a oportunidade de me trair por uma segunda vez. Isso a gente aprende estudando Clausewitz. Como eu sempre digo, Clausewitz é um assunto para poucas pessoas, né? Você não dá chance para ser traído uma segunda vez. Você sempre tem aquela confiança na pessoa até que ela mostra a que veio. Depois não tem o que ela possa explicar para você que justifique o porquê que ela traiu você. Porque do mesmo jeito que agora ela fez uma engenharia verbal para te explicar o porquê que ela te traiu, quando ela te trair uma segunda vez, ela vai ter uma outra explicação que vai justificar isso também. E aí você talvez caia nessa para confiar nela uma terceira vez e assim sucessivamente até que ela te arruína. Porque a tendência é essa. Tá? Então você não dê chance para o sujeito te trair uma segunda vez. Tá? Então essas pessoas todas em quem votamos e nos traíram não tem mais o nosso voto. Simplesmente não tem. Você vai querer botar lá de novo um Frota da vida que usa termos de calão para se referir ao presidente, que ele ficava apoiando lá durante a campanha, aparecendo junto, subindo nos palanques. Aí agora ele está se referindo ao presidente dessa forma pejorativa. Quer esses Kim da vida? Não quer, né? Esses mamãe falei, esses sujeitos e outros mais que ainda vão se candidatar, né? Que ainda não foram dessa vez, mas pretendem na próxima, que também passaram a insistir muito em função do presidente e agora entraram numa onda de ficar criticando o presidente. Nós temos que dar apoio ao presidente. Isso não significa que temos que estar passando pano, sabe? Nós apenas não comentamos essas coisas negativas que possam envolver a imagem do presidente, porque esse é o papel da esquerda. É ela que tem que fazer isso, tá?
como te dei o exemplo aí, você não vê a esquerda fazendo críticas a alguma coisa que tem a ver com Lula, Dilma, porque eles estariam, né, reforçando o adversário, estão dando munição ao inimigo, né? E a direita não vê nenhum problema em fazer isso, em nome de um legalismo, coisa assim. Ficam lá metendo pau em ato do presidente, criticando, achando que aquele discurso na ONU foi fraco, dizendo que realmente ele deve ter a sua parcela de culpa lá na questão das queimadas, porque ele não fez tudo o que podia nesses meses de governo, sabe? Porque ele não determina determinadas apurações com relação a atos dos seus filhos, que ele está praticando nepotismo lá, querendo colocar o filho lá como embaixador nos Estados Unidos. Direita fazendo isso. Então, no caso, a esquerda ela até fica quietinha, ela fica lá sentada, comendo pipoca, assistindo, porque a própria direita vai se atacando. Tá? E a gente vê muito desses youtubers aí falando esse tipo de coisa. Tá? Então, vamos ficar atentos a isso, tá? Nunca mais esses traidores vão conseguir nos convencer a confiar neles outra vez. Então, era essa a minha opinião de hoje. Tá? Eu agradeço a sua atenção. Não vou mais pedir para ficar dando likes e compartilhando, porque só sei que vocês não fazem, né? Se quiser dar um like, que bom. Mas eu nem peço mais, porque vocês não fazem isso mesmo, né? Não, tá tudo bem. Então, mas, como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês e a qualquer momento nós voltamos aí. Grande abraço e até lá.